Programa Manhã Viva, chegando até a sua casa. Sou eu, Roselaine Iria, que começo com muita alegria esse programa, que é uma nova missão que Deus me confia. Mas como eu falei, eu acredito que eu não estou sozinha, eu estou com você, com a sua companhia. Na sexta-feira passada, você pôde ver a Verônica Suene se despedindo. Ela está indo para uma nova missão, ela vai se casar, está indo para São José dos Campos, e eu, Roselaine, estou assumindo esta missão a partir de hoje, não é? Louvado seja o teu nome, como diz essa música, graças a Deus, é um novo tempo, né? Uma nova missão para todos nós. Mas eu quero começar consagrando este momento a Nossa Senhora de Fátima. No último dia 13 de outubro, nós tivemos a última aparição de Nossa Senhora em Fátima, em que Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos, e foi o milagre do sol, onde Nossa Senhora falou que iria cumprir as promessas. Então vamos juntos consagrar a Nossa Senhora de Fátima este momento e este novo tempo. E também eu confio e peço a você que entregue a Nossa Senhora a sua família, as suas intenções, as suas necessidades. Quero consagrar a Nossa Senhora este novo tempo, toda a equipe do Manhã Viva, toda a produção, a direção. Quero colocar você, que é sócio da Canção Nova, que graças a você nós podemos estar no ar neste momento. Quero consagrar você, a sua família, a cada sócio que dá o seu algo a mais e que para a evangelização. Nós consagramos a Ti, Nossa Senhora, a nossa vida, a nossa família. Quero consagrar, Nossa Senhora, este novo tempo. Quero consagrar os nossos parceiros da evangelização. Quero consagrar toda a equipe do Manhã Viva, que a Senhora esteja conosco, indo à frente de todas as coisas, abrindo as portas, pisando na cabeça da serpente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E é isso mesmo, com Nossa Senhora à frente, tudo vai dando certo, ela vai abrindo os caminhos. E nós estamos na primavera. Hoje, como você vê, eu estou com um vestido floral. Graças à nossa parceira Campanário, estou vestida com a loja Campanário. Um abraço às nossas amigas parceiras, né? Nós estamos no momento de indo de primavera para verão, e primavera na Canção Nova é tempo das surpresas de Deus, né? E hoje nós vamos estar falando sobre as plantas em casa. Você tem plantas na sua casa? Você tem orquídeas, samambaias? Quais os tipos de planta? Será que todas as plantas dá para ser colocadas dentro da nossa casa? Será que convém? Nós vamos saber tudo isso hoje com os nossos amigos aqui, nossos convidados. Bem-vindo, Fernando Ferrari, engenheiro agrônomo, né? A Ana Xavier, arquiteta, que está aqui conosco, e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como temos as plantas na nossa casa, né? E nós vamos estar aqui já vindo um pouquinho aqui atrás, conhecendo as plantas que vocês trouxeram, né? Pode ir aqui atrás. Vocês trouxeram um pouquinho de plantas de decoração de casa, né? Qual planta que é essa daqui? Bonita. Essa aqui é uma ornamental, é a suculenta, da espécie, né, suculenta. Existem vários tipos e é uma planta muito fácil de ter em casa. Ela não precisa de tanto cuidado, assim, a partir do momento que ela começa a desenvolver, que ela dá certo no solo, né, onde ela já está plantada. Ela não precisa de rega tão frequente, e ela também pode ficar no sol, não tem um cuidado tão específico para ela. Então ela pode ficar fora de casa? Pode, tanto dentro de casa. Tanto dentro de casa. Sim. Essa planta, ela, além das folhas, ela dá também uma flor? Dá, ela sai um pendão aqui que ela dá algumas flores, fica bem bonita. Quando tem várias dela, essa aqui ela cresceu bastante, né? Mas tem algumas que a própria folha dela já é uma mudinha. Então, às vezes, as folhas vão caindo e vão se formando várias flores, assim, e aí já vi de sair vários pendões, assim, bem floridos, fica bem bonito. Até a planta, às vezes cai uma folha, já está seca. Isso. Eu posso pegar, aproveitá-la para replantar?
Não, a seca não. Ela tem que estar ainda assim, viva, né? Ah, sim. Ela armazena a água nas folhas dela, então por isso que ela não precisa de uma rega tão frequente. Olha, gente, que interessante, né? E é possível cultivar plantas e hortas dentro de casa, porque né, tem gente que não tem um espaço, um quintal grande, né? Tem que ter uma horta, tem que ter um espaçozinho, mora em um apartamento pequeno, né? É possível ter plantas dentro de casa, sim? Sim, a questão das hortaliças, né, da horta em casa é plenamente possível. Com criatividade e conhecendo a questão da luz da sua casa, um ponto muito importante, né? Você está dentro de casa, né, na sua varanda, saber qual lugar que bate mais sol, qual lugar que bate médio sol e qual lugar que é de sombra. Então você percebendo esse ambiente da sua casa, você pode cultivar plantas para sua alimentação em casa, porque existe hortaliças que são de sombra, existe hortaliça de meia sombra, existe hortaliça de sol. Meu Deus, e pra gente conhecer tudo isso, né? Porque às vezes a gente pega, não, vai na casa lá de uma parente, uma comadre, né? Leva lá uma hortinha, planta lá essa mudinha aí na sua casa que vai dar certo. Mas será que vai dar mesmo? Então tem que ter esse conhecimento, né? Sim, e a ideia um pouco da gente passar essa ideia é os fundamentos básicos para a pessoa começar a fazer a sua horta ou jardim, né, em casa. Então, o que a pessoa leiga, né, precisa saber. Então, um pouco da ideia que a gente quer, essa é um pouco da mensagem que a gente quer passar. E o que vocês trouxeram aqui pra gente, concretamente, que nós vamos trabalhar aqui durante o programa? Da parte de horta, né? A gente trouxe tanto hortaliças que gostam do ambiente de sombra, né? Como hortaliças de meia sombra e de sol. Isso vale o mesmo para as plantas de paisagismo, que isso é um critério muito importante. Sombra, meia sombra e sol, pleno sol. Então trouxemos esse leque de hortaliças, né? Que você tem mostarda, tem alface, tem jiló, tem agrião, tem berinjela, tem manjericão, tem alecrim, né? E tem as plantas do paisagismo, que a Ana pode falar quais são. Para as plantas de paisagismo, né, são as ornamentais, é a mesma questão. Você tem que conhecer bem o ambiente. Quando você vai pensar em planejar um ambiente, o paisagismo ele vem para poder trazer conforto, aconchego. Então é bom você conhecer como que é a incidência solar naquele espaço para você poder entender quais plantas você pode colocar. Aqui, por exemplo, a gente tem a zamioculca, que ela é a planta mais utilizada. Essa aqui, né? Essa aqui. Ela é linda, né? Parece de plástico. Ela é linda, ela parece de plástico, porque parece ela... que foi passada cera nela, olha, gente. Precisa. Toda brilhando, ó. Parece que vocês passaram cera em cada Ela parece de plástico mesmo, ela não precisa de muito cuidado. A rega dela pode ser feita a cada uma vez por semana, ou então a cada 10 dias. E ela também dá flor. Essa não dá flor. E ela se dá bem tanto em ambiente com uma luz indireta e também em ambiente sem luz nenhuma. Ela não precisa de quase nenhum cuidado. Então é uma planta ótima para ter em casa, assim, quem quer decorar, mas não quer colocar um verde no ambiente, mas não sabe cuidar bem de planta, ela é excelente. Ana, então aí o ideal, quando a pessoa vai montar a sua casa, ela também chamar um especialista, né? Sim, como você, com certeza. uma arquiteta, até para fazer uma decoração interna e falar o que é melhor para minha casa. Eu posso colocar qualquer planta aqui dentro? Eu posso colocar uma orquídea dentro da minha casa? Eu acho que porque a orquídea, ela é uma planta que ela gosta de ter aquele chachim que a gente fala, né? Sim. Será que é possível ter uma orquídea dentro de casa? É possível, né? É possível, sim. A orquídea ela é uma das mais procuradas também, né? E é possível ter ela dentro de casa. E aí é conhecer também, né, qual espécie de orquídea para poder saber os cuidados que ela precisa. Uma coisa importante sobre as orquídeas, né, que a gente em consultoria, a gente acaba percebendo isso, é que tem que tomar muito cuidado com a questão do vaso que você vai colocar a orquídea, né? Por exemplo, se a gente colocar a orquídea no vaso de plástico, como esse vaso ele vai acumular mais água, vai ter uma umidade maior aqui. Por isso que a orquídea ideal é ter vaso com cerâmica, que é furadinho. Olha. Porque é muito importante não acumular água na raiz de orquídea, porque a orquídea pode apodrecer a raiz. Olha. Então ela tem que ficar no ambiente, você imitar o ambiente natural dela na natureza. Então na natureza as orquídeas ficam nas árvores, né? Por isso que também a gente coloca esse chachim, né? Porque dá essa umidade na planta, né? Mas também ele consegue, não armazena água. Tem umidade, mas fica sempre drenado. Então a orquídea tem que tomar muito cuidado com isso.
Então, olha, gente, a partir de agora, eles também vão começar a plantar aqui para nós um pouquinho. Nós vamos começar, né, a mostrar como que pode ser plantado, como pode ser feito, colocado no vaso direitinho, para você em casa também ter essa ideia, né? Porque como eles falaram, um vaso de cerâmica, né? Porque tem que ser colocado para proteger a planta, para que ela cresça bonita e se fortaleça, né, Ana? Então, nós já vamos começar a mexer aqui. O Fernando já vai começar a dar dicas aqui de plantar pra gente, para você em casa também saber cuidar das suas plantas, né? Que muitas vezes a gente fala, eu vou plantar uma horta na minha casa, eu vou pegar uma flor de decoração, vou colocar... Mas como será que ela deve ser cuidada? Nós estamos aprendendo aqui neste programa e, concretamente, eles vão nos ensinar a cuidar da nossa planta dentro da nossa casa. Então, o Fernando já está aqui montando, pegando o adubo, já começando a mexer aqui, colocar nesse vaso. Esse aqui é um vaso de plástico, né? Vaso de plástico. E que ele vai plantar e vai começar a colocar o adubo, a terra. Você vai fazer uma decoração externa ou para dentro de casa? Ou tanto faz? Eu vou mostrar como que fazer um solo, né? Um solo que abrange a maior parte das plantas. Porque as plantas, a gente tem que olhar muito o ambiente natural que ela vem. Então, por exemplo, como a Ana falou, as suculentas, os cactos, por exemplo, vêm de climas mais quentes. O cacto vem do deserto, então tem que fazer uma terra igual de deserto. Mas o solo que eu vou preparar aqui é um solo que vai abranger a maior parte das hortaliças e ervas e também a maior parte das plantas de paisagismo, tanto para o ambiente fora de casa quanto para o ambiente dentro de casa. Entendi. Depois você abre isso aqui para mim. Então, primeiro que vai ser colocado... Então se você tem um vaso, né? Aqui a gente tem um exemplo de um vaso. Aqui a gente precisa de tesoura. Que você pode colocar em vertical, né? na Você acha em parede. floricultura, né? Em grades. E um vaso comum. Você pode pôr em ambientes planos, né? Puxa mais um pouquinho pra cá. Então, o primeiro ponto que tem que muito importante, né? É você pensar na questão da drenagem. A questão da drenagem do vaso. Então, todo vaso tem que ter um furo embaixo, né? Então, esses vasos, ele tem um furinho aqui, que tem um pratinho, ó. Olha, deixa eu ver o pratinho incluído. Tem um pratinho já incluído. Esse aqui também tem... Esse aqui tem Pra- que fazer pra o furo segurar. ainda, tá vendo? Ah, tá. Mas Já aí, vem no caso, esse aqui tem que dar um furinho, né? Mas então esse aqui é o furinho de drenagem. Então a primeira coisa importante é você colocar, que você acha em floricultura, argila expandida. Né? Ou pode ser telha quebrada, ou pode ser qualquer brita também poderia. Você vai colocar no fundo do vaso. Isso eu acho em qualquer lugar, né? É muito fácil também de Muito encontrar. fácil. Que você acha em qualquer casa do ramo, essas argilas expandidas, né? Essas bolinhas assim que se chama argila expandida, ou brita, ou telha quebrada, ou mesmo castanha, frutas que caem da árvore assim seca, né? Você pode colocar como sistema de drenagem. Aí, então aqui eu também colocaria aqui nesse vaso. Nos dois. Colocaria aqui nesse vaso esse sistema de drenagem. E a drenagem é muito importante, porque se não tiver esse sistema de drenagem, o que acontece? A terra vai entupir os buraquinhos, aí quando você molhar, a água vai acumular aqui dentro e vai acabar apodrecendo a raiz das plantas. Então por isso a gente faz sistema de drenagem. Aí, colocada a argila expandida, ou a telha quebrada, qualquer dessas coisas, a gente vai colocar uma manta. Né? Pode ser, esse tecido como é que ele chama? Um feltro. Isso aqui é um feltro, É um né? Esse paninho, a gente é aquele paninho que a gente compra em cozinha mesmo. em cozinha, né? Para secar a pia. Pode ser. Isso é muito fácil, muito acessível da gente encontrar no supermercado, né? Sim, muito, muito fácil. E ele é poroso, né? Tem muitos poros. E por isso que ele é importante para poder filtrar, né? Exatamente. Então pode ser um pano desse tipo, né, que você acha em casa, ou pode ser a manta Bidim, que você acha em floricultura, que é tipo um feltro também. Né? A manta Bidim já é específica, isso aqui é uma alternativa para você ter em casa. Então, logo acima da argila expandida, você vai pôr esse paninho aqui. Essa proteção. Essa proteção, né? E em seguida a gente vai colocar a terra As pessoas aqui. devem estar pensando assim, meu Deus, mas que trabalho para plantar, mas para fazer uma plantagem. Mas a pessoa depois vai ganhar lá na frente, não é, Fernando? Exatamente. Se você faz um sistema bem feito agora, você vai conseguir sua planta a longo prazo. E não vai ter esse problema que a maior parte, muita gente que planta em casa, que não faz um sistema de drenagem direito, ou não prepara a terra de maneira adequada,
acaba a planta morrendo. E ela não entende, ela acha que ela não tem jeito com a planta, mas na verdade é um problema técnico simples. Interessante, viu? E qual que é o motivo dessa manta ou desse tecido? É evitar que saia, quando a água passar aqui, né, o solo vai sair mais limpo. Aham. A água vai sair mais limpa, vai sair água mais limpa. Então ela vai segurar o solo e vai segurar nutrientes. Então o principal motivo dessa manta, né, e a manta bidinha ainda é melhor que esse tecido, é isso, segurar o solo, não evitar que o solo se abaixe no vaso. Olha, Fernando, nós vamos chamar um intervalo nesse momento, né? Porque nós estamos aqui no meio de como aprender a plantar, mas eu quero chamar um intervalo e pedir que você continue conosco para saber mais dicas de como plantar, de como ter essas plantas dentro ou fora da sua casa. Até já! Estamos de volta com o programa Manhã Viva. Hoje nós estamos conversando sobre como é ter plantas em casa. É possível ter plantas, ter uma horta? Você já pensou em fazer uma hortinha dentro da sua casa? Pois é, o programa Manhã Viva hoje está ensinando e quer ensinar você com dicas de como fazer de uma forma correta, como começar do zero a plantar uma planta de decoração e também a horta. Então, aqui nós estávamos conversando aqui com o Fernando e com a Ana sobre como ter esses cuidados e nós começamos um processo aqui de como plantar, né? Nós fizemos uma caminha para a drenagem, né, Fernando? E agora, o que nós vamos plantar aí nesse vaso? A gente vai plantar o Taget, que é uma flor, né, ornamental, que ela serve tanto para paisagismo quanto para ser usado na horta. Também é muito bom em consórcio com hortaliça essa planta. Por isso que a gente escolheu ela como um plantio, né? Até para atrair, né? Abelha. Ela atrai abelhas e ela solta um cheiro repelente ainda para pulgão, cochonilha, que são pragas da horta também. Por isso que ela é importante tê-la dentro de uma horta. É muito importante ter ela dentro da horta, mas ela também é planta de paisagismo, porque ela vai formar um arbusto bem bonito também, né? Então, o primeiro passo para a gente preparar o solo é o seguinte: normalmente você acha na floricultura, você acha as terras vegetais. São solos pretos ou marrom, né? É muito comum em floricultura. Que esse aqui é um exemplo de uma terra vegetal, né? Esse é exemplo de uma terra vegetal. Ela é preta, assim, Essa né? terra é uma terra já misturada, já própria ela já está pronta para plantar? Então, se você usar só ela, não é correto. Isso é um dos maiores problemas de se plantar em casa, é usar só essa terra vegetal, como uma única... Compra a terra na floricultura e já planta direto nela, né? Mas ela é uma terra que a água passa muito rápido nela, né? Então, para você compensar isso, uma boa solução é você usar uma terra... Outro tipo de terra. Essa terra é uma terra aqui, vermelha. essa aqui é uma terra, pode ser uma terra de barranco, ou essas terras vermelhas, você vai numa roça, ou vai num sítio, pega um saquinho desse de terra e põe no carro, né? Porque ela vai compensar o que essa aqui tem de passar água rápido. E tem, assim, essa diferença da cor da terra. Por exemplo, eu sou do Paraná, no sul do Brasil, que é uma região que a gente fala que é você é do pé vermelho, lá do pé vermelho, porque, assim, é uma terra vermelha, né? O nosso pé, a gente fala, até fica encardido, o tênis branco fica escuro, a gente tem que lavar com escova. Tem uma diferença? Alguma que é mais fértil do que a outra? Tem diferenças, tem diferenças. Você tem que... Tem uma qual é a melhor? Tem essa? Ou todas são boas? Toda terra você pode melhorá-la, né? Conforme a espécie que você vai utilizar. Mas normalmente você vai ter algumas observações. Essa terra é aquela terra muito pedregosa, muito que você vê que a água muita passa areia. muito rápido, muito arenosa. Ela vai ser boa, por exemplo, para cactos, suculentas, para alecrim, tomilho. Ela vai ser boa para esse tipo de planta e não boa para as hortaliças. Interessante. Que esse solo que eu vou fazer é um solo orgânico que ele abrange para muitos tipos de plantas, mas tem essas diferenças sim conforme a região. Tá certo. Então de vamos solos lá mais ácidos, começar mais básicos. o processo. Aninha, você pega pra mim aquela sacolinha, aquela de feira ali. Isso, Vou pegar. essa aí. Estão precisando dos materiais, de ferramentas. Então, gente, uma forma de compensar, né, usar esse solo que eu falo que você pega em barranco, né, esse solo de roça, esse solo desse tipo, né? Então você vai fazer uma parte dessa terra vegetal para uma parte desse solo que você acha em qualquer lugar de Belo Horizonte, né? Você consegue achar. Mas se não tiver desse solo, tudo bem, vai usar esse aqui, mas a gente vai fazer esse aqui ficar melhor também. Então,
Uma coisa importante também na adubação orgânica é você acha floriculturas também, que é a farinha de osso e a torta de mamona. São adubos orgânicos, né? Você acha nessas casas. Só que tem que tomar cuidado se você tiver animal em casa, né? Porque a farinha de osso pode atrair o gato, o cachorro, ele pode cavucar o vaso. E às vezes comer, e a torta de mamona pode ser um pouco tóxica para animais. Mas normalmente não vejo problema quanto a isso, né? Mas é uma solução, né? E outra coisa que a gente vai usar também, né? Já vou jogar aqui essa terra argilosa aqui dentro. Lembrando que nós estamos aqui conversando, nosso programa, ele passa para todo o Brasil, também além do Brasil, nas terras portuguesas. Um grande abraço para os meus irmãos portugueses, onde tive a graça de morar 10 anos em Portugal, também apresentar alguns programas, as entradas ao vivo do Santuário de Fátima. Mandar um beijão no coração, vocês que estão mandando mensagem pelo Facebook, no nosso Manhã Viva. Com o tempo nós vamos estar respondendo, né? Também vou estar lendo aqui no programa. Quero mandar um beijo, um abraço para todos vocês também que nos vê da França, da Itália, na Terra Santa, em todos os lugares. Vocês também podem aproveitar essa dica e com certeza aí vocês também vão encontrar aí no seu país essas terras, né? Claro, cada terra tem algo diferente, mas com certeza essas dicas também vão servir para você. Eles estão aqui montando, né, Fernando? Aí outra coisa importante, a questão da terra, né? Então eu falei da farinha de osso, da torta de mamona, normalmente elas podem vir separadas ou juntas. Outra coisa importante é a parte de matéria orgânica que a gente fala, que pode ser ou um esterco de curral curtido, pode ser um composto ou pode ser um humus de minhoca. Existem várias coisas que pode usar como essa parte de matéria orgânica. Então, você vai usar sempre essa proporção. Esse eu falando um solo para uso geral. 2 partes de terra para 1 parte de matéria orgânica. Seja o esterco curtido, seja o humus de minhoca, seja o composto. Então, fazer essa proporção é muito importante. Que a matéria orgânica, ela vai ajudar em várias coisas. Ela ajuda a corrigir a acidez do solo. Ela ajuda na drenagem da água. Ela ajuda a segurar nutrientes, segurar a água. Então, a gente vai fazer mais ou menos essa proporção. Então aqui já colocamos a terra argilosa, né? Vamos colocar... Deixa eu colocar aqui um pouco da... Deixa eu pegar a pazinha, tá? Aqui. Então aqui a gente vai colocar... Vamos lá no processo. Aqui a terra vegetal, né? Enquanto isso, quero falar também, quem quiser entrar em contato, né? Com a Ana e com o Fernando, eles têm uma página no Facebook, que é facebook.com Casa Vida Horta Jardim. facebook.com/Casa Vida Horta e Jardim. Vocês podem estar mandando mensagem, interagindo com eles, pegando também o endereço, entrando em contato para tirar alguma dúvida do que você teve aqui dessas dicas, também pegando outras dicas também que você queira saber, é só entrar em contato com eles e com certeza vocês vão estar respondendo, né? Tem uma pessoa que cuida da página, que fica por conta de estar fazendo esse contato também com os clientes. E aí também nessa página é colocado dicas também, Sim. De como plantar, ou outros tipos de plantações também, né? Sim. Então agora ele está mexendo. Vocês estão vendo que hoje aqui o programa não tem a culinária. E geralmente a culinária a gente também mexe, mas é um outro tipo de estar mexendo a panela. Aqui nós estamos hoje mexendo o vaso. Uma coisa que você pode jogar também, né, que pode ajudar, principalmente quando você pega esse solo argiloso que eu falei, que você pega em sítio, é um pouco de calcário. Você acha que calcário em casas rurais, né, você consegue achar também. Se puder usar é bom. Você vai só polvilhar um pouquinho de calcário, né, só para tirar a acidez do solo. Isso é importante também. Olha, interessante, né? E aqui junto com o calcário eu vou polvilhar também a farinha de osso e a torta de mamona, que vai fornecer principalmente... Chama torta de mamona? Torta de mamona. Meu Deus, mas a gente já pensa aquela torta gostosa. Como que é a torta de mamona? Torta de mamona é quando eles extraem o óleo de mamona, aquele resíduo que sobra, né? Aquele resíduo que sobra, que fica tipo a borra da mamona, que eles usam para fazer esse adubo. Entendi. E ela vai fornecer o nitrogênio principalmente. E a farinha de osso vai fornecer principalmente o fósforo, potássio, cálcio, que são alimentos. É uma forma orgânica, né, de fazer adubação. Então eu posso polvilhar também a farinha de osso junto com a torta de mamona, né? E misturar bem agora, né? E vou misturar bem
Tudo bem misturadinho. Interessante, né? Para ter uma boa planta é preciso ter todos esses cuidados, né? Sim, esse é um solo que ele vai... Porque a ideia nossa também é fazer o solo vivo, né? O solo orgânico, assim. Que o solo, normalmente, o que acontece nas casas é o solo, a partir do momento que as pessoas vão cultivando, o solo vai piorando com o tempo. Ele vai se compactando e vai ficando cada vez pior, vai ficando mais duro, né? Então, esse é um dos principais problemas. Então, além de se preparar, se puder preparar o solo dessa forma, né? Uma coisa muito importante que a gente tem que fazer é a adubação de cobertura. Pelo menos uma vez por mês, você fazer uma adubação de cobertura é importante. Se for 2 vezes por mês, excelente. Como que é essa adubação de cobertura? A adubação de cobertura é você usar, né? Você usar, seja essa parte de orgânico que eu falei, seja o esterco curtido, o composto, o humus de minhoca, ou mesmo a farinha de osso, a torta de mamona, ou existem biofertilizantes líquidos também. É você simplesmente, a planta vai estar plantada, né, no vaso. Por exemplo, aqui. Por exemplo, nesse vasinho aqui, né, onde tem a muda de berinjela, né? Então esse solo aqui, ele tá rico. Eu preparei esse solo bem rico, bem fértil. Então eu simplesmente vou colocar ele aqui em cima, né? E vou dar uma mexidinha aqui. Colocar você por vai cima para alimentar a planta. Porque toda vez que você está molhando o vaso, né, a água está saindo por baixo, está saindo nutrientes também. Ou no caso da horta, eu estou colhendo, está saindo nutrientes também por cima. E muitas vezes a gente esquece desse detalhe, né, Fernanda? A gente vai só aguando, esquece de estar alimentando a planta, e elas né? precisam comer também. E eu sempre falo isso, assim, cachorro, por exemplo, quando você tem cachorro e gato, você tem que dar comida às vezes 2 vezes por dia. E a planta, você tem que dar 2 vezes por mês da comida. Nossa! Então, assim, como que a pessoa esquece, né? Então, assim, é simples, pega uma vez no mês para você, não, nesse dia eu vou alimentar minhas plantinhas. Marca aí no calendário, ó, hoje eu preciso colocar uma cobertura nas minhas plantas. Sim, é bem importante. É uma boa dica, né? Então assim, isso é uma coisa que vai fazer toda a diferença, né? Fazer compostagem caseira também é uma solução bacana para isso, né? Quem tiver composteira, quem às vezes tiver um espaço que pode, né, usar os restos de cozinha, né, para poder compostar e depois pode usar dessa produção, né? O resto de cozinha, você diz assim, de casca, de fruta, isso. Isso serve também de adubo, né? Sim. Eu tô lembrada que a minha mãe, lá em casa, sempre que sobra essas cascas que você falou, eu lembrei. Tudo que sobra assim, ela coloca no pé de limão, no pé de acerola. Sim, é uma forma de estar, assim, adubando. E é um adubo fácil e barato, né? Sim. Então nós estamos aqui preparando essa planta. Como você está vendo, é um processo de paciência, né? E nesse processo, até Deus nos forma, né? É o processo que também nós temos que estar abertos a essa plantação que muitas vezes Deus está fazendo em nós. Preparar essa terra, cultivar, ter uma terra boa, né? Lembrando da parábola do semeador. Uma boa terra que cai a palavra de Deus para que produza frutos, né? Então, lembrando aqui dessa plantação, como é preparada, eu estou me questionando, como eu estou me preparando para receber a Deus? Como eu estou me preparando para receber a palavra de Deus? Deixe Deus também falar no seu coração neste momento. Então, gente, agora é a hora do plantio, né? Então, assim, uma coisa importante também é você não encher a terra até na boca do vaso. Se encher até na boca do vaso, quando você molhar, pode cair terra, Precisa transbordar, né? Precisa transbordar, você pode deixar mais ou menos assim. Pode subir até mais um pouquinho, mas vamos lá. Na hora de tirar, né, a planta do saquinho, você tem algumas formas que é interessante. No caso, a gente vê que esse torrão está muito duro dessa planta, né? Então, se o torrão está muito duro, é legal dar uma soltadinha nas raízes, né? Dar uma liberadinha nelas assim, né? Para elas soltarem um pouquinho. Mas é muito importante que você plante sempre a planta com torrão envolvendo a raiz. Não tirar toda, né? Se expor a raiz, enfraquece muito a planta na hora de pôr, né? Você dá só uma soltadinha aqui. E na hora de tirar o saquinho também, no caso aqui, um exemplo, né? Você pode tirar ou ele rasgando, você rasga o saquinho, né? Ou você pode cortar com o estilete aqui embaixo, põe no berço, né? A gente não chama de cova, né? E tem gente que não tira, né? Não tira o plástico. Às vezes tem gente que não tira. Tem algum problema? Eu acho que tem problema. Melhor retirar. Porque ela não vai drenar, né? Primeiro que o plástico é um produto que não degrada na natureza, né? Não tem um impacto ambiental. Segundo, que vai evitar a respiração aqui dessas raízes. E evita o crescimento dela também, limita bastante. Vai abafar, né? Que ela cresça, que ela se desenvolva. Ó, atenção aí, viu, gente?
Mas tem gente que faz, por exemplo, o buraco, né? A pessoa faz... Só segura a plantinha aqui pra mim. Tem gente que faz buraco... Então a gente muda os conceitos também aqui, né? Porque todo mundo chama cova de mudas, né? A gente muda o conceito, a gente fala berço, berçário, né? É mais bonito, É mais bonito, porque vai nascer, né? Não vai nascer uma planta. É. Então você tem gente que simplesmente parte aqui, né? Isso aqui com estilete, põe o saquinho, depois abre ele aqui. Uhum. Mas na praticidade, esses pequenininhos, isso às vezes é para frutir, para árvore maior, né? Mas você pode simplesmente fazer rasgando, que é mais fácil. Você pode rasgar como aqui, ó. A gente rasgou o saquinho, do lado e saiu. Aí vamos pôr a planta, né? Colocando ela dentro da terra. Dentro da terra, né? Vamos soltar mais um pouquinho as raízes. É A gente importante tá sujando que aqui todo porque é ao vivo, esse torrão esteja coberto também pela terra, né? É importante que ele seja coberto. Agora, outro detalhe importante, a gente poderia até plantar outra planta aqui, fazendo um consórcio, né? Ela nem ficou no meio do vaso, né? Mas tudo bem, aqui já foi pro meio. Fazendo um consórcio. Agora uma outra coisa muito importante para as plantas gerais, principalmente em lugares que vai estar batendo sol, é você nunca deixar a terra exposta. Então sempre é legal você usar algum tipo de cobertura para proteção do solo. Então você pode usar, aqui a gente trouxe, tem um saquinho, acho que tem um saquinho, mas eu sei, aqui ó, tá aqui ó, esse aqui ó. Isso aí chama? Deixa eu ver se esse aqui mesmo, só um segundo. Isso é tipo uma cobertura São cascas? São cascas, né? São cascas. De árvore? De pinheiro, de árvore, né? São cascas. Esse caso aqui, no caso aqui, foi sachim de orquídea, né? Que ele pode ser usado como cobertura também, tá vendo? Certo. Ele faz essa cobertura, mas poderia ser folha seca que você acha na rua, poderia ser serragem, ou aquela casca de pinos, poderia ser qualquer coisa desse tipo. Ou uma grama cortada, né? Para fazer essa cobertura. Isso ele serve só para proteger ou também ele é, vamos dizer assim, um tipo de um certo adubo para a planta? Ele fornece algum elemento importante para o crescimento dela? Sim, se você usar, principalmente se você usar folhas secas ou a serragem ou o capim cortado, além de fazer, é como se fosse uma roupa do solo, né? Imagina o sol batendo na nossa pele. A pele fica machucada, o solo é a mesma coisa, né? Vai ser uma proteção. Mas ao mesmo tempo ele vai decompondo e vai fornecendo adubo para o solo. E aí também, por isso que tem que estar sempre fazendo a cobertura, né? Eu já aprendi. Sim, de vez em quando vai lá, dá uma forradinha. Sim, se você vê que ela está sumindo e tal, você dá uma forradinha. E na hora de fazer adubação de cobertura, se você não tiver decomposta, você arreda a cobertura, faz a adubação de cobertura e coloca de volta. Ô, gente, nosso tempo está bem apertadinho, nós vamos ter que encerrar esse bloco, mas no próximo bloco nós vamos continuar plantando também agora como fazer uma horta. Então tem muito mais agora no terceiro bloco. Até já! Olá, estamos de volta com o programa Manhã Viva. Hoje nós estamos falando sobre como ter plantas em casa. Nós estamos aqui, já cultivamos, já ensinamos como fazer, ter em casa, plantar uma planta, né? Daqui a pouco vamos mostrar também como ter uma hortinha dentro da sua casa. Mas eu quero chamar um VT, que quem fez esse VT foi a minha irmã de comunidade, Maria Marta. Ela esteve lá no Jardim Botânico, no Zoológico, esteve um dia lá gravando sobre as plantas. Acompanhe conosco. Bom dia, gente! Nós estamos aqui no Jardim Botânico de Belo Horizonte e hoje eu bati um papo bem interessante com a bióloga, que é Maria Guadalupe, e nós conversamos sobre jardim, plantas, ervas medicinais, muito interessante, bem bacana mesmo. Vamos conhecer? Então, nós estamos aqui debaixo dessa árvore de urucum, uma conversa bem gostosa, né, Guadalupe? E nós estamos aqui conhecendo o Jardim Botânico. É um papo bem agradável, porque eu amo plantas, acho que tem tudo a ver comigo. Já cheguei aqui e fiquei toda felizinha com as flores, com as plantas. Isso diz de mim, eu gosto. E eu queria saber, assim, quais as diversidades de plantas, né? Tem esse jardim maravilhoso aqui atrás. Os jardins botânicos hoje, eles trabalham, assim, antes eles faziam coleções de plantas, eles trabalhavam muito a questão medicinal das plantas, a pesquisa medicinal. Hoje eles trabalham mais com a flora da sua região. Então a gente tem 5 estufas,
onde a gente tenta retratar um pouco o ambiente, os biomas que ocorrem em Minas Gerais. Já os jardins, ele tenta trazer ao público, então com plantas mais familiares ao público, né? Então aqui a gente tem o jardim de flores e cores, petúnia, que está florida agora, a sálvia. Ô Guadalupe, e ele é trocado, né, de tempo em tempo, porque são as flores daquela época, daquele tempo. Olha, para o verão usa-se mais essa planta, porque ela é mais resistente ao sol. Depois tem a planta da época das águas, a época do inverno. Tem essa preocupação? Ou todas elas é para qualquer tipo, de qualquer clima? Não são todas elas não. Existem as plantas que são bem apropriadas para cada estação do ano. Então, a gente tenta manter na medida do possível aqui um jardim, pelo menos um jardim de inverno e um de verão. A petúnia é uma planta que ela é mais adaptada a essa época do inverno. Embora ela seja hoje, porque as plantas são muito melhoradas geneticamente, então embora exista, ela consiga também no verão ter, mas especialmente no inverno é a exuberância da planta. A sálvia também é uma planta que é de qualquer época. Mas essa aqui também, está aqui atrás da gente, né? Ela é de todo tempo, né? Ela é para sol, ela é para inverno. Essa é uma folhagem, a gente chama de forração. É uma folhagem, a flor dela, na verdade, nem é tão expressiva, é uma flor muito pequenininha, branquinha, mas ela é usada muito como forração, para compor o jardim. E ela dá um tom bem bonito. Olha os pássaros cantando. E a hora que a gente estava andando aqui, eu vi ali as bromélias, né? Eu vi um jardim bem bonito de bromélias. Sim. E eu, assim, particularmente, acho elas lindas. São flores ornamentais para casa, até para arranjos de mesa. Só que a bromélia, ela tem vamos dizer assim, um estigma, né? Porque ela né, que ela hospeda a larva, porque ela tem aquele copo dela que junta água. Existe alguma técnica? Isso é real? Não é real? Não, de fato, hospeda. O que a gente pode fazer? O que a dona de casa, o pessoal de casa pode fazer é sempre estar de olho, renovando a água nesse copo, que é importante para a bromélia, e não deixar acumular mais de 2 dias, 3 dias essa larva aí dentro. Então, e agora nós estamos aqui nesse jardim aqui de plantas medicinais, não é isso, Guadalupe? E ele tem o formato de um cocar, que é em homenagem aos índios, né? Porque eles que trouxeram essa cultura da planta medicinal, né? Sim, a sabedoria que eles têm, né? Das plantas, o uso das plantas para curar determinadas enfermidades. Então, tem algumas que a gente conhece, né? Sim. Que são as mais comuns. Agora tem umas bem diferentes que eu não conhecia, que achei bem interessante. Essa aqui mesmo, né? Eu não conheço. Esse é o xambá, né? Muito usado lá no norte. Temos aqui a trançagem, né? Esse é um tipo de trançagem essa é diferente, mais arroxeada, é uma outra espécie. O confrei, muito usado. Confrei, né? conheço, muito usado, esse eu conheço. Gente, ela me contou aqui um bem interessante, que é esse aqui. Vou pegar a folhinha aqui, tá, Guadalupe? Que é esse aqui, que é o incenso. E tem cheiro de incenso, né? Olha que interessante. Gente, é um espaço muito grande, é muita coisa para conhecer, é belíssimo. E fica a dica aí, né, Guadalupe? Para quem quer vir aqui conhecer, como que pode ser feito? Sim, nós estamos abertos de terça até domingo, todos os dias, de terça a domingo, de 8h30 até às 16 horas. Vai ser um prazer recebê-los aqui. Ai, que bom, e eu quero agradecer. Foi um presente, eu que agradeço, porque foi muito bom, foi maravilhoso estar aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade, que Deus lhe abençoe muito, viu? Valeu. Obrigada a vocês. E tchau para vocês. Tchau. Um abraço, Maria Marta. Um abraço também a Guadalupe, a todos aí do Jardim Botânico, que abriu as portas para receber o programa Manhã Viva. E como vocês viram, né, é um programa muito rico, um lugar com muitas plantas. Eu ainda quero ir lá conhecer, porque eu estou chegando agora aqui em Belo Horizonte. Tem muita coisa para eu conhecer aqui em BH, né? Com certeza eu vou lá também
no Jardim Botânico. E é interessante que ela mostrou muitas plantas medicinais também. Eu lembro que eu cresci também tomando muito chá. Minha mãe fazia muito chá pra gente, chá de trançagem, quando a gente estava gripado, com dor de garganta. O confrei também, que serve para feridas também, né? Então tem muitas ervas medicinais que fazem bem para a nossa saúde. E a natureza, Deus quando criou a natureza pensou em tudo isso, né? Ele já nos deu tudo isso, essa riqueza, né? Mas também uma pessoa que vai no Jardim Botânico e pega ali uma plantinha, né, e leva para casa. Qual o cuidado que ela deve ter? Porque às vezes essa planta não vai se adequar à casa dela ou ao quintal dela. O que você acha? Fala sobre isso, Fernando. A primeira coisa que a pessoa tem que olhar, né, é saber o nome da planta que ela pegou. Isso é muito importante. Aí quando for buscar, então ela sabe o nome da planta. Ela pode pegar, hoje na internet você tem muitas informações importantes. Então o que ela tem que olhar a informação quando ela pesquisar, ela tem o nome da planta, vai pesquisar na internet, por exemplo. Ela tem que olhar a profundidade de raiz da planta, qual que é o tamanho de vaso para aquela profundidade de raiz. Porque se a planta, o recomendado for um vaso acima de 30 centímetros, não adianta você pôr num vaso pequeno, vai ser ruim para ela. A outra questão é aquilo que a gente falou, né, que eu e a Ana falamos, que é a questão da luz, né? Saber se ela gosta de sol, se ela gosta de meia sombra, se ela gosta de sombra. E a formação do tipo de solo, né? Por exemplo, se tem o alecrim, os cactos suculentos, elas vão gostar de solos mais pedregosos, mais áridos, igual o tomilho também, são plantas de ambientes mais secos. Ou se ela vai gostar de um solo orgânico como esse que a gente fez. Então, acho que essas são o básico do básico mesmo. Então, a gente não pode passar a qualquer lugar e já pegando uma mudinha e levar para casa. Tem que ter esses conhecimentos que hoje a gente teve, né? Estamos tendo a graça, né? A oportunidade de conhecer, né? Mas agora nós vamos para a horta, né? Nós já falamos da planta, de como ter a sua planta. E nós estamos começando a montar uma pequena hortinha. Qual que é o processo que você fez aqui, Fernando? Então, quando a gente pensa na horta em casa, né? Tem várias soluções, né? Essa é uma das soluções que você acha de floricultura, que é a jardineira, mas poderia ser em pet, em vasos, né? Então a gente fala sempre do jardim produtivo, na verdade, né? Ou do paisagismo funcional, porque a gente sempre pensa na horta integrada com flores. É sempre muito benéfico para a horta você ter flor junto com hortaliças e ervas. A horta pode também enfeitar a casa, arquiteta? Pode sim. É um consórcio muito legal, né, de se fazer, como eu falei, né? Pode atrair alguns insetos, né, para ajudar na polinização também. E com certeza pode ter. E na minha casa eu tenho uma estante onde eu tenho, assim, no meio da sala, além de plantas, tem não tá aqui, mas eu tenho cacto, tenho suculenta, tenho pata de elefante e tenho também algumas aromáticas, que é muito interessante para o ambiente interno também. Olha que interessante. Então você pode ter uma horta na sua casa e ela também vai decorar a sua casa. É interessante, né? Porque a gente acha que a horta tem que ficar só escondidinha lá no fundo do quintal, mas ela pode também estar enfeitando e decorando a sua casa, né? Vamos lá, então? Vamos. O solo já está preparado, né? A gente preparou esse solo como a gente tinha preparado aquela vez, né? Da mesma forma, aquele solo que eu preparei, ele serve para hortaliças, serve para ervas e plantas medicinais. Todas as hortaliças são medicinais, na verdade, né? Mas então, na horta, a gente sempre busca essa integração, é interessante, da questão dos consórcios. Então, sempre é interessante, junto com hortaliças como a alface, por exemplo, que a gente fala hortaliça de ciclo curto, que você vai colher a alface e depois você vai ter que colocar outra planta no lugar onde a alface estava, né? O manjericão, por exemplo, que é uma planta medicinal e para temperos, ele vai ficar fixo aqui. Então, sempre é bom colocar uma dessas de ciclo curto ao lado de uma que vai durar mais tempo. E ao lado de uma flor. Você quer falar dessa flor, Ana? Porque eu tô achando aqui na horta uma flor, por quê, né? Interessante. A capuchinha, ela é muito fácil a manutenção dela, né? Se for num espaço grande, assim, ela se alastra facilmente. E a flor dela é comestível. Além dela ter ornamentação, ela pode ser utilizada na culinária também. Pode comer, pode colocar na salada também? Pode, sim, fica lindo. Interessante, gente. Colocar uma florzinha dessa na salada, ela é comestível. E sobre as flores comestíveis, flor de alface comestível, flor de manjericão comestível, flor de rúcula comestível, as flores da cebolinha comestível. Então, você pode deixar elas darem flor, não só se você quiser colher semente, também é muito interessante você colher semente, mas você usar aquelas flores também para enfeitar a salada, é interessante. E uma coisa muito importante, esqueci de falar da alface, você não precisa colher o pé de uma vez de alface, você colhe o pé de uma vez para comércio. Mas você pode ir colhendo as folhas externas
Aí a alface vai te dando alface, vai te dando. Vai Então um pé de brotando. alface dá muito mais alface do que a gente pensa. Nossa. Aí depois você só vai parar de colher ele quando ele começar a crescer para dar flor. Que dá um... Ele dá um pêndulo. Ele vai crescendo assim, vai soltar um pendão e vai dar florzinho, várias florzinhas. Aí você pode pegar a semente ou nesse momento você pode tirar. Interessante. Então a pessoa pode aproveitar mais da alface, que ela vai, quanto mais tira a planta, a folha ela vai dando mais. Vai dando Ela mais. vai nascendo mais. Tanto quando a gente compra, a gente vê que no miolinho dela tem umas pequenininhas, né? Aham. Se deixasse, ia crescendo. Isso. Interessante. E aqui a alface já está pequenininha, tem uma mudinha pequenininha. Esse aqui é o berçário, né, de alface, né? Olha, tudo bebezinho, gente. Bebezinho de É alface. um berçário, olha, igual uma maternidade, cheio de bebezinho, olha que bonitinho. Bem pequenininho. Esse aqui é o quê? Isso aqui tem... Isso aí é mostarda. Não, isso aqui é tipo almeirão. Isso aqui é almeirão. Ai, que delícia, gente, ó. Um almeirão bem bebezinho, que é o Isso aqui pequenininho é agrião, ainda. né? Tem um agrião. O agrião. Agrião d'água. Olha, parece aqueles matos, né? Que a gente já arranca, vê aqueles Sim. matinhos na grama, né? Mas não é não, isso aqui é um agrião bebê, ó. Ele vai crescer ainda. Interessante. Isso a gente encontra nas casas de agricultura também, em feiras também para comprar, não é? Mas na verdade agrião é esse aqui, ó. Confundi. Esse aqui é o rabanete. Ah! Esse aqui é o agrião. Gente, o rabanete desse tamanho. É, um rabanete. Depois ele cresce e dá um... Vai dar a raiz. Mas normalmente rabanete, cenoura, essas coisas, beterraba, é legal plantar semente direto na terra. Uhum. Então aqui você vê esse casamento, né? Essas três aqui, o manjericão, alface e a capuchinha. Né? Que além das flores, você come os frutos também, né? Certo. E aqui você tem uma coisa que você pode produzir em casa também, a couve, né? Couve você pode ter em casa. Um exemplo, né? Eu trouxe aqui o alecrim para mostrar que o alecrim, muitas vezes as pessoas matam o alecrim pelo fato de molhar demais o alecrim. Então, o alecrim e o tomilho são plantas de solo mais arenoso. Não precisa molhar ele tanto, ele suporta mais a seca. E as outras? A alface, o manjericão, de quanto em quanto tempo ele tem que ser aguado? O grande segredo da maior parte dessas hortaliças, desse solo, o maior medidor da hora de você saber irrigar é o dedo. Eu sempre falo que o melhor indicador de irrigar. Então, você vai pôr o dedo no solo. Se tiver úmidozinho o solo, se ele estiver molhadinho, sem molhar demais o dedo, ok, não precisa molhar. Se você põe e está seco, vão molhar. Então, não tem essa ideia de que tem que molhar a horta todo dia, isso não é legal. Para a horta não é bom você todo dia ficar Senão molhando. vai estar matando ela, né? Você vai estar, além dos nutrientes estar saindo, você vai estar, às vezes, você vai afogar a raiz, que planta bebe água devagar. Então é legal o solo ser um solo legal, que segura a água. Porque se o solo realmente ele drenar muito rápido, aí você vai ter que molhar todo dia mesmo. Porque se você põe lá, tá seco, você tem que molhar mesmo. Mas se você fizer um solo legal, fizer a cobertura, ele vai segurar mais água, mais nutriente. Então você vai molhar às vezes a cada 2 dias, né? Um dia sim, um dia não, conforme a umidade relativa do ar. Mas o melhor indicador sempre é o dedo. Põe o dedo. Colocar o dedo? Precisa ou não precisa. E a cobertura vai ajudar muito a segurar a água. Tá aí, gente, todas as dicas que nós trouxemos para você de como ter a planta dentro da sua casa, também ter um jardinzinho junto de horta. Hortas, a gente sabe que as plantas são medicinais, né? Que você falou que as plantas que são hortaliças também são medicinais. Então, traz muitos benefícios à nossa saúde. Tá aí muitas dicas para você ter na sua casa. E se você tiver mais alguma dúvida, entre ali no Facebook Casa Vida Horta Jardim. facebook.com/Casa Vida Horta Jardim. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Ana, pela disponibilidade de vocês, por ter nos ensinado essas riquezas que a natureza nos oferece. Esperamos uma próxima oportunidade. Agradeço também, né? Foi muito gratificante participar desse programa. Obrigado pela oportunidade de passar essas pequenas dicas, né? Isso mesmo. Então, gente, é isso mesmo. O programa O Manhã Viva está encerrando agora. Eu quero agradecer a você que esteve aqui conosco, ao vivo, e convidar você amanhã a estar comigo aqui no Manhã Viva. Um forte abraço, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Desculpa a sujeira aí, gente. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome.
radionovaplay.com. Assine já!